Olá a todos, que a paz do nosso Deus possa reinar no seu coração e também nos seus pensamentos. Você é uma pessoa humilde de espírito, pronta, preparada para obedecer a palavra de Deus a toda hora, a todo momento, a todo instante? Sim, porque muitas pessoas pensam que viver pela fé é só apenas fazer orações, entregar as suas vidas e os seus caminhos ao Senhor Jesus e está tudo certo, ali ela vai ser abençoada a hora que ela quer, no momento em que ela quer. E viver pela fé é nada mais, nada menos do que obedecer a palavra de Deus. E para obedecermos a palavra de Deus, nós temos que ser humildes de espírito, temos que ser pacientes e também perseverantes. Eu sou o pastor Roberto Souza, gostaria que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você ativasse aí o sininho para que o YouTube possa informar você de novos vídeos, que você também deixasse o seu like, o seu gostei para fortalecer a nossa mensagem. Se você não sabe, de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal nós temos mensagens e orações de fé para abençoar a sua vida. Então faça parte da nossa comunidade e seja abençoado. A Bíblia fala sobre Naamã. Naamã, ele era o comandante da guarda real do exército da Síria. Ele era um homem bem conceituado, um general de guerra, vitorioso em suas guerras, em suas batalhas. Porém, ele tinha um porém na vida dele. Ele era leproso. A lepra era algo que não tinha cura naquela época. E uma menina que trabalhava com ele, que era judia, que era de Israel, disse que se ele fosse em sua terra natal, ele então seria curado. E ele então prepara a sua comitiva, viaja até a terra de Israel. E ele chega até o rei, e o rei encaminha ele para o profeta Eliseu. E quando então Naamã e sua comitiva chega até a casa de Eliseu, diz a Bíblia que Eliseu nem quis sair para atender Naamã, mas Eliseu manda um recado para Naamã dizendo: olha, desce até o Rio Jordão, mergulha lá 7 vezes, você vai ser curado. Eu já sei do seu caso, o rei já me mandou aqui a carta e já me informou o que se passa. Faça isso e está tudo certo. O servo então de Eliseu vai até Naamã e pede para ele fazer o que Eliseu havia determinado. E diz a Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 5, lá no versículo também 5, diz o seguinte: Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Fartá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Veja, meus irmãos, que Naamã, ele foi ali para ser curado. Mas no momento em que Eliseu impôs a ele algo para ele fazer, então ele não quis fazer. Pelo contrário, ele ficou indignado, ficou revoltado, ficou chateado, porque ele achou que Eliseu iria até ele, colocaria a mão sobre ele, invocaria o nome do Senhor seu Deus para que ele fosse curado. Em outras palavras, naquele momento, Naamã, por ser um comandante da guarda da Síria, sendo um general de guerra do exército da Síria, ele então tinha status. E ele então não aceitou a maneira como Eliseu tratou ele. E ele então achava uma humilhação descer até o Rio Jordão e mergulhar 7 vezes. E por isso então ele ficou indignado. Mas no versículo 13, diz assim: então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto ao mais, já que apenas disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Nós vemos aqui que esses soldados, de Naamã, esses criados de Naamã, servos de Naamã, tiveram que convencer a ele a descer para que ele fosse curado. E até disseram: meu pai, o senhor não veio aqui para ser curado? O profeta não pediu algo tão difícil. Vai lá, faz o que ele está pedindo.
Hoje em dia, infelizmente, muitas pessoas, elas querem ser abençoadas, elas querem que Deus faça milagres na vida delas e elas não querem descer do pedestal. Elas acham, elas pensam que elas, por serem pessoas bem-sucedidas, pessoas importantes, elas precisam ser tratadas por Deus de uma forma diferente. A verdade é que Deus, ele não faz acepção de pessoas. Para ele não importa se a pessoa é rica, pobre, feia, bonita, baixa, alta, magra, gorda. O que Deus, ele quer, na verdade, de cada um de nós é ver a nossa fé. E a fé é justamente demonstrada através de atitudes, principalmente de atitudes de obediência. Veja que somente depois que Naamã obedeceu em mergulhar 7 vezes foi que ele ficou curado. Eu pergunto para você, Deus não poderia abençoar Naamã apenas com a oração de Eliseu? Sim. Naamã, ele não poderia ser curado mergulhando apenas uma vez? Sim. 2, 3, 4, 5, 6? Sim. Por que tinha que ser 7 vezes e tinha que ser como Deus determinou através de Eliseu? Justamente para que Naamã fosse humilde, para poder obedecer à voz de Deus, para que Naamã naquele momento esquecesse que ele era alguém importante, para que ele então viesse através da fé, obedecendo, ele fosse curado. E foi isso que aconteceu. Então, meus irmãos, a mesma coisa é nos dias de hoje, não é diferente. Deus, ele quer ver no nosso coração uma humildade de espírito em obedecer a voz dele, a palavra dele, as leis dele e os mandamentos dele. Como eu sempre digo, viver pela fé não é apenas você dizer eu creio em Deus, não é apenas você dizer que conhece as Escrituras, mas viver pela fé é justamente viver em obediência à palavra de Deus. Então, a partir de hoje, procurem se preocupar em ser humilde de espírito e obedecer à palavra de Deus, e aí sim você vai ver grandes resultados na sua vida. Não basta apenas orar, mas o mais importante para Deus é que nós venhamos obedecer à palavra dele. E eu quero fazer agora uma oração em favor de todos nós, para que Deus venha colocar no nosso coração o espírito da obediência, o espírito da humildade, o espírito da simplicidade, para que nós possamos estar sempre atentos e ouvir a voz de Deus. Vamos orar então? Nosso Deus e nosso Pai, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós entramos na Tua presença através da fé, através desta oração. Eu quero pedir em favor de todos nós, que o Senhor aquebrante o nosso coração, que o Senhor coloque dentro de nós um espírito de obediência, um espírito de fidelidade, um espírito de humildade, para que nós possamos obedecer a Tua palavra, porque viver pela fé é exatamente isso, é obedecer a Sua voz, obedecer os Seus mandamentos, obedecer as Suas leis. Infelizmente, meu Pai, hoje em dia, muitas pessoas, elas oram, elas pedem, elas dependem de orações de outras pessoas, mas elas querem ser abençoadas na hora delas, no momento delas, do jeito delas, sem que haja, meu Senhor, uma obediência. Há pessoas que pensam que elas têm que serem tratadas de uma maneira diferente, porque elas são dizimistas, porque elas são ofertantes da tua obra, então elas pensam que o tratamento do Senhor para com ela tem que ser diferente. Na verdade, o Senhor quer que venhamos a agir pela fé, com simplicidade, com humildade e com obediência. Então, coloque no nosso coração, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, esse espírito, o espírito de fidelidade, de obediência, de mansidão, o espírito, meu Pai, de paciência, o espírito de viver pela fé, crendo nas tuas promessas, nas tuas
palavras. Meu Deus, abençoe todas essas pessoas que acompanharam essa mensagem, que acompanharam essa oração. E após terminar essa oração, que cada pessoa seja tocada por esse espírito de obediência, por esse espírito de simplicidade e de humildade. É o que eu te peço, é o que eu determino, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Meus irmãos, que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima oração. Deus abençoe.